Abre sua Bíblia no livro de Jonas. Queria aproveitar também para colocar aqui para os irmãos que nós estamos num momento de trabalho, irmãos, bastante ativo. Assim, eu tenho trabalhado bastante, tenho precisado. Hoje, por exemplo, eu tive que ir à Volta Redonda a trabalho, não pude estar na escola dominical. Minha esposa não está aqui, que também não estava muito bem. Cheguei, levei ela no Rios Dora ali, mas ela já está melhor, muito gripada. Está em casa, o médico falou para ela descansar, mas está tudo bem. E há momentos na vida em que a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto, até mesmo em se tratando do nosso trabalho. Estava conversando com o nosso pastor, falei, pastor Roberto, eu estou trabalhando aí umas 13, 14 horas por dia, mas eu tenho plena convicção que Deus vai dar a vitória. E as coisas estão acontecendo, irmãos. Não adianta somente nós orarmos. A nossa parte nós temos que fazer. Então eu queria apenas deixar isso com a igreja. Eu queria discorrer um pouco sobre o profeta Jonas, mas abordar muito mais o lado humano dele do que o lado profético dele, do que o lado daquele homem que foi o precursor, que foi o primeiro evangelista, literalmente o primeiro missionário no meio gentílico. Ou seja, Deus sempre usou os seus profetas, sempre usou os seus homens para falar ao seu povo, para orientar o seu povo, para ministrar, para advertir e para muitas das vezes trazer palavras até mesmo duras, mas para o seu próprio povo. Usava um profeta seu para falar ao seu povo. Jonas foi escolhido para falar a um povo estrangeiro. Poderemos até fazer um paralelo desse povo estrangeiro conosco, porque nós não somos judeus, nós somos os gentios, biblicamente falando. Então, dentro dessa visão que nós queremos abordar em breves momentos aqui com vocês, repartir, dividir uma porção da palavra de Deus, eu quero que você se detenha em muitas das coisas que aconteceram na vida de Jonas. Quando se fala de Jonas, quem foi criado na igreja, fala logo da baleia, ou do grande peixe, ou do grande tubarão. Fui buscar isso ainda, que era a volta de 70 pés. Olha, vai daqui até o final da igreja, irmão, só para você ter uma ideia. Então, não se tem notícia exata de que peixe, mas isso todo mundo sabe. E eu gosto muito. Qualquer criança aqui da nossa escola dominical, se você falar em Jonas, foi engolido pela baleia, foi engolido pelo peixe e tal, e ficou 3 dias no ventre do peixe, aquela coisa toda. Isso todos nós sabemos. Jesus Cristo confirma o ministério de Jonas lá em Mateus, quando ele afirma que Jonas pregou a palavra de Deus aos ninivitas, ou seja, aos gentios, a pessoas como nós. E aquelas pessoas que se arrependeram iriam estar junto no dia do julgamento, porque ouviram e receberam a palavra de Deus. Então, parando um pouquinho com relação a Jonas, como é que está o mundo hoje? Numa das últimas aulas que eu dei aqui na escola dominical, a gente estava conversando e falando sobre alguns assuntos. E hoje, no mundo moderno, no mundo atual, onde a informação caminha a passos cada vez mais rápidos, hoje, a gente estava até falando, as pessoas, ainda não chegou aqui, mas as pessoas entram dentro do Skype pelo celular e vão falando com outras pessoas em outros lugares do mundo. E se o celular tem câmera, você vai falando. Você imagina isso? Você está caminhando aqui pela rua e você está falando, por exemplo, com o Pedro, lá na Índia. E você está olhando e vendo o Pedro ao vivo e a cores, online, como a gente diz. E ele está dizendo aqui, estou caminhando aqui, que horas são aí? Aqui. E isso vai acontecer brevemente. Todas as nações estarão interligadas, porque a comunicação avança a passos largos. E não somente isso, mas há também
infelizmente, o pecado assola e avança a passos largos, infelizmente, até mesmo dentro das nossas igrejas. Hoje nós temos 3 características que são muito claras na sociedade moderna. A primeira delas, o hedonismo. O hedonismo é algo que vem do grego chamado hedonê. O que quer dizer isso? Quer dizer prazer, vontade. O hedonismo afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. A autorrealização é o motivo maior da existência. Então o hedonismo diz que o que importa para você é ter prazer, é se autorrealizar, é fazer aquilo que você quer, da maneira que você gosta e ter prazer com isso. E isto tem sido muito disseminado dentro dos meios de comunicação, principalmente por uma parcela da nossa sociedade que se caracteriza por querer colocar uma igualdade entre todos os sexos. E nós sabemos que não é assim. E Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Há uma divisão. Eu não sou contra o direito de ninguém ter uma relação reconhecida. Eu não aceito uma família concebida sem a célula máter, que é um homem e uma mulher, e os filhos. E nós estamos caminhando para coisas que vão ser pesadas para o nosso povo. Irmãos, dentro da atual sociedade, cada dia mais se prega isso. Tá tudo bem, nós somos, você é o quê? Eu sou um espírita, eu sou evangélico, e você é o quê? Eu sou budista. Que ótimo, está tudo bem. O importante é você se autorrealizar, é você encontrar o caminho a Deus. Apenas um caminho leva a Deus, e nós sabemos qual é. É o caminho estreito? É o caminho da cruz, é o caminho que foi percorrido pelo nosso Senhor Jesus. Esse caminho nos leva até a vida eterna. E as opções para nós nos desviarmos deste caminho são muitas, as portas são largas, os caminhos são enfeitados e preparados com muitas pedras de tropeço, não pedras preciosas. Então, o alto prazer, a autorrealização, ela está em voga. É o que importa. Não importa o que você faça. Você acredita em Deus? Ótimo. Você não acredita? Tudo bem também. O que importa é que todos sejamos felizes. A segunda coisa, a segunda característica que tem marcado os nossos dias é o narcisismo. Esse termo, narcisismo, ele foi, vamos dizer assim, classificado por Sigmund Freud, o chamado pai da psicanálise. E ele diz o seguinte: narcisismo descreve a característica de personalidade de paixão por si mesmo. É tudo para mim, em prol de mim, por mim e para mim. Eu me amo, eu me adoro. As pessoas hoje cultuam o corpo de uma forma exacerbada. As pessoas hoje buscam na autoimagem a sua afirmação dentro da sociedade. Há uma cultura do magro, do bonito e do saudável. Perdi 8 quilos, tá, irmãos? Mas não tem nada a ver com isso, apenas queria. Esse colete não dava mais em mim. Glória a Deus. Estava precisando. Quero perder mais 12. Estou sofrendo, irmãos. Mas estou indo, estou caminhando. Por quê? Por causa da minha saúde, né? Por causa que eu quero estar bem fisicamente. Mas o que acontece, irmãos? As pessoas hoje, eu estava vendo uma reportagem, eu comecei a fazer natação aqui numa academia aqui perto, por causa do joelho, é o único esporte que eu posso fazer agora. E tem gente, pastor, que chega lá, Joel, 4 horas da tarde, vai embora 10 horas da noite. Eu fico impressionado. Pessoas que você olha, tem um corpo perfeito, e a pessoa diz, sabe o quê? Pô, não tá legal. Tem que aumentar 3 centímetros aqui, porque tá ruim aqui a perna e tal. E eu fico olhando, vou saindo de fininho, né?
vou ficando quieto. E eles buscam a cada vez mais a autorrealização na sua própria personalidade, na sua própria pessoa. Eu sou melhor que João e que Manuel. Meu cabelo é melhor do que o dela. Eu tenho mais instrução, sou mais esperto. Eu sou eu. A política do eu. A política do eu é a política do inimigo. Porque quando você se foca no eu, você se esquece de Cristo, você tira o teu foco da cruz, tira o teu foco do Senhor Jesus e começa a simplesmente pensar nas potencialidades humanas, nos talentos naturais que de repente Deus colocou nas tuas mãos. Você começa a achar que você é alguém. E a palavra de Deus diz que aquilo que precede a queda é a soberba. Quando a gente começa a achar que é alguma coisa, o Senhor vem e diz: baixa a bola que você depende de mim. E sem a minha graça, você não dá um passo. E nós vemos como nós somos tão pequenos. Tão pequenos. E eu fico assim abismado com essa política. E os meios de comunicação estão todos dentro. Você vê programas hoje dentro da televisão em que você fica de boca aberta. Não só essas porcarias desses Big Brothers que eles inventam, porque aí vai a TV Record e copia, faz uma coisa parecida, tão ruim quanto, ou ainda consegue fazer pior, e alguém tenta fazer alguma coisa pior. E eu me lembro que eu vi o primeiro programa desse. Eu vi a primeira semana do primeiro programa, sei lá quantos anos atrás. Eu falei, eu quero entender isso. Era uma novidade no nosso país. Ninguém... E eles puseram pessoas, entre aspas, normais ali dentro. Parece... Hoje você não vê isso. Você vê, entre aspas, tá, irmãos? Modelos, entre aspas, modelos, entre aspas, professores disso, professores daquilo. É um culto ao corpo ali dentro e acontecem as maiores barbaridades. Pronto, isso basta. Isso é fácil, a gente vê isso em qualquer lugar. A terceira característica que nós conseguimos identificar na sociedade atual, e ela está vigente, é o triunfalismo. Aquela crença equivocada, e isto, infelizmente, tem avançado também muito dentro das nossas igrejas. Porque eu sou crente, porque eu sou filho do rei, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Aí você chega atrasado no seu trabalho, todos os dias. E aí você leva uma advertência ou é mandado embora. E aí a pessoa diz, ué, você não é um cristão? Você é um inimigo que está me perseguindo. O inimigo não está te perseguindo. O inimigo quer a todo tempo tragar a mim e a você. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor. Mas você abre legalidade na tua vida quando você ou quando eu achamos que podemos todas as coisas, não por Cristo Jesus, mas porque Ele fez por nós. E Ele nos fez mais do que vencedores. Então eu vou atropelar quem parar na minha frente, porque eu sou mais do que vencedor. Eu sou triunfalista. Não comento nada sobre as outras igrejas, porque o que importa é que o evangelho seja pregado. Mas em alguns lugares, às vezes você liga a televisão e eu escuto isso. Antes eu não tinha nada, devia a muitas pessoas, tinha muitos problemas na minha vida, e quando vim para a igreja X, a minha vida mudou. Hoje eu tenho carro importado, tenho uma empresa, tenho não sei quantos funcionários, viajo para não sei aonde, tenho isso, tenho aquilo. Isto é uma teologia triunfalista. No mundo tereis aflições, pobres, sempre estarei convosco. Então não vai ter só rico. Não vai ter só rico, irmão. Desde que o mundo é mundo, existem pobres, existem pessoas de classe remediada, classe média, existem ricos e existem os milionários. Desde que o mundo... esqueci uma classe. E existem as pessoas que estão à margem da sociedade, os miseráveis. Há pouco tempo passou, semana passada no jornal, uma família com 7 pessoas, que era um cômodo desse tamanho aqui, irmãos,
dormiam todos juntos, era de madeira, no sul do Brasil. Eu vi aquilo, doeu muito meu coração. E tinha os espaços entre a madeira, e uma criança de mais ou menos 3 ou 4 anos de idade pegava o desenhozinho da escola dela, o papel, e ia para as frestas, enfiando, destruindo ali o seu trabalhinho da escola, para tentar diminuir o frio que eles não estavam aguentando. Um comerciante da cidade, quando soube, foi lá, doou um monte de madeira, reuniu umas pessoas e deram uma restaurada naquele lugar. Essas pessoas estão, como diz, dentro da política pública, abaixo da linha de pobreza. São os miseráveis. Então, ainda que estejamos vivendo em uma sociedade corrompida, hedônica, narcisista, triunfalista, aonde eu sou medido não pelo que eu sou, mas pelo que eu represento. Eu sou medido pelo carro que eu tenho. Se eu tenho um carro novo, eu sou bem sucedido. Se eu tenho um carro antigo, eu sou um Zé Mané. Se eu tenho um emprego público que me dá um status, eu sou um cara inteligente e bem sucedido. Se eu tenho um emprego público, vou dar um exemplo, professor, professora, que é extremamente mal pago no nosso país, as pessoas ainda brincam e dizem: quem mandou estudar? Então nós vivemos em uma sociedade, e esta sociedade, ela é composta por pessoas lavadas e remidas do sangue do Cordeiro, que estão aqui dentro hoje, e ela é composta por pessoas que sequer acreditam no Deus que nós servimos. E quando nós estamos fora daqui, nós estamos no meio desse povo. E a palavra de Deus diz que nós fomos feitos para fazer a diferença. Somos o sal da terra, e se não servirmos para salgar, seremos desprezados e pisados pelos homens. Ou seja, a função do sal é trazer o tempero, é trocar aquilo que há de normalidade por algo que tenha mais sabor. E Cristo Jesus é mais doce que o mel. E voltando para a vida desse homem, vou falar rapidamente do contexto histórico. Imagina uma coisa. Jonas 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Jonas era um profeta, filho de profeta. A palavra de Deus diz que ele era filho de Amitai. Amitai era profeta. Os assírios, nesta época, tentaram invadir 14 vezes a Israel. 14 vezes. Você imagina, você viver numa cidade pequena, não tão fortificada. A Assíria, nessa época, era uma nação bélica, extremamente forte, extremamente cruel com os seus adversários. Sabe qual era o lema dos assírios? Quando eles iam conquistar um povo, eles tinham 3 ações que eles não abriam mão, e eram ações imediatas. Exemplo: vamos conquistar um povo. Eles adentravam naquele lugar, a primeira coisa era matar o rei e toda a descendência real, toda a família real. Depois, eles buscavam o profeta ou o sacerdote ou o guia espiritual daquela nação, e matavam a ele e toda a sua casa, e destruíam não somente o templo daqueles deuses pagãos, mas também, se fosse interessante do ponto de vista de acabar com a moral daquele povo, destruíam também a residência oficial do rei ou o castelo real. Então você imagina, uma pessoa entra no teu país, acaba com o teu rei, com todos os descendentes reais, acaba com o teu profeta, o teu líder espiritual e toda a família, e destrói o templo aonde você adorava, e destrói tudo aquilo que tinha significado. Os assírios faziam isso para poder dominar mais facilmente,
para que as pessoas se entregassem de uma forma. Não temos a quem recorrer. Não temos mais um rei para nos defender. Não temos sequer um descendente. Não existe mais hipótese para as nossas vidas. Nós estamos entregues. Então, o povo de Israel vivia em constante medo, preocupado, e 14 vezes, não foram 2 nem 3, segundo os estudos, 14 vezes os assírios atentaram para invadir Israel, e o Senhor não permitiu. Nesse contexto está Jonas, um homem de Deus, um profeta, um homem sério, e nessa altura a capital da Síria era Nínive. Nínive era uma cidade de 120 mil pessoas. Olha que coisa. Puxa isso para você, eu vou puxar para mim. Puxa isso agora para você. Deus chega, eu sou um profeta de Israel, estou atravessado na garganta com os assírios, que a todo momento querem invadir, tomar o meu país, matar o meu rei. Eu sou profeta, se eles entrarem aqui, vão matar a mim e a toda a minha casa, vão detonar, como a gente diz, com o nosso país. Então, o que eu faço? Deus chega para mim e diz: Jonas, vai lá e prega para Nínive. Pregar para Nínive? Eu, Senhor? Eu quero que eles morram. Não, Jonas, você não está entendendo. Eu quero que você vá lá e apregoe a eles que se eles não se arrependerem, eu vou varrer eles do mapa. Aí, a humanidade de Jonas diz o seguinte: maravilha. Um termo bem carioca, né? Passa o rodo, Senhor. Quero mais é que passa o rodo. Nesse momento, não era o profeta Jonas que estava se posicionando. Era o cidadão Jonas, o homem Jonas. Ele estava vendo apenas o lado humano, não o lado espiritual. Sabe por quê? Como ele era profeta, ele tinha um voto. O voto do profeta é ir aonde Deus mandar. E Jonas, o que faz? Vamos trazer para os dias de hoje. Era como o Senhor chegasse para você e dissesse: filho, filha, eu quero que tu vá levar a minha palavra. Deixa eu ver quantos quilômetros. Se eu não me engano, daqui a Ribeirão Preto dá uns 800 quilômetros. Mais ou menos isso, pastor? Então, Deus diz isso para ti: tu vai lá em Ribeirão Preto pegar a minha palavra, porque senão eu vou trazer juízo sobre aquela cidade. E você tem uma rixa com aquele povo te persegue, aquele povo te amaldiçoa, aquele povo tenta te destruir, a ti, a tua casa, a tua família, os teus filhos, zombam de você, fazem tudo de ruim. Você diz: eu? Aí sabe o que você faz? Pega um navio e vai para Belém, mais ou menos 4.000, quase 5.000 quilômetros. Daqui a Manaus dá 6.000 quilômetros. Foi isso o que Jonas fez. Chegou no porto, ele pode até... ai, que maravilha, que beleza. Tem um navio saindo para Tarsis. Tarsis é onde hoje é a Espanha. Ou seja, estava distante 4.800 metros. 4.800 quilômetros, me perdoe. Não, olha, se hoje é longe, você imagine naquela época. 4.800 quilômetros. E lá foi Jonas. Jonas ficou no convés do navio, irmão? Todo mundo sabe, não. Foi para o porão. Sabe o que eu imagino? Olha, Senhor, eu não vou mesmo. Se fosse eu, irmão, você puxa para você. Eu ia dizer: mas eu não vou mesmo. Tentam matar meu pai, querem me matar meu rei. Poxa, pegar o primeiro navio, tem para onde? A Belém. Fui, estou dentro. Que mande outra pessoa, ficou quietinho. Mas aquilo que Deus separou para que você faça, ainda que você relute, se é plano de Deus na tua vida, pode tardar, pode tentar escapar, pode tentar fugir, porque o Senhor vai estar aonde você estiver.
E Ele não vai deixar passar, porque da mesma forma que Ele ama o ladrão, o homicida, o facínora, Ele te ama. Da mesma forma que Ele amava a Jonas, Ele amava aquele povo de Nínive. Estava ali, precedendo o ministério de Jesus Cristo, Jonas. E Jonas disse: não vou. Só que Jonas não era uma pessoa qualquer, ele realmente era um profeta do Senhor. Confirmação exata nós não temos, mas tudo indica que foi ele próprio que escreveu o livro dele. Então Jonas foi-se embora. E tem uma coisa muito interessante, meus irmãos: os nossos motivos não são suficientes diante da vontade de Deus na nossa vida. Você pode ter motivos explicáveis, plausíveis, mas não são suficientes diante do ide do Senhor para a tua vida. Talvez você caminhe hoje se escondendo no porão de um navio em que você se meteu. Talvez você caminhe hoje procurando ter um sono profundo, se afastando daquilo que Deus já te separou para você fazer. E aquilo que Deus separar para eu fazer, se eu relutar em todo o tempo e não o fizer, Ele há de levantar a outro para que faça a obra dele. Mas eu estarei sempre em um porão, eu estarei sempre escondido. E assim foi. E quando começou aquela tempestade, aqueles homens não sabiam o motivo daquela tempestade tão forte que estava a ponto de virar aquele barco. 20 e poucos homens. E era um costume da época: vamos lançar sorte, porque alguém aqui tem que ser o culpado disso estar acontecendo. Isso é do ser humano. Se alguma coisa vai mal, nós temos que eleger um culpado, né? Ah, foi fulano, foi não sei quem, foi tal. Então, tiraram a sorte. E a sorte, ela não existe para quem serve ao Senhor Jesus, e até para aqueles que não servem. E caiu em Jonas. Primeiro que foram acordar: homem, tu está aí dormindo, a gente está quase virando, tu está aí dormindo, acorda, o que tu está fazendo aí? Aí a gente acompanha aqui, olha, no versículo... Ih, rapaz, espera aí. Estou precisando, pastor, já era. E aí, no versículo... Aí começa a história ali no versículo 8 do capítulo 1, 8, 9... E no 9 eles perguntam: qual é a tua terra? De onde vens? De que povo és tu? O que tu faz? E ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ali ele se posiciona em meio ao que pudesse acontecer. Se posiciona como profeta, se posiciona como homem de Deus, se posiciona e diz: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que criou o céu, a terra e o mar, e fez todas as coisas. E eles dizem para ele... Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Porque imediatamente eles entenderam que Jonas estava se escondendo e fugindo da sua responsabilidade. Porque eu imagino que quando ele chegou para entrar naquele barco, ele disse: barco está indo para onde? Para Tarsis. Quanto é? Ah, é R$500 a passagem. Ah, é para lá. Tarsis é lá na Espanha. Eu quero ir, toma aqui o dinheiro. Entrou e foi para o porão. Eu imagino que eles devem ter estranhado. Pô, o cara chegou aqui, comprou passagem, não quer nem saber. Entrou e foi lá para dentro. Então, eles entenderam que aquele homem estava tomando uma atitude contrária ao Deus dele, que não era o Deus deles, dos homens do barco. Aí você continua no texto aqui: e disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Outra coisa, que fique uma lição para você e para mim: nós conhecemos o caráter das pessoas quando o cinto aperta. Nós conhecemos o posicionamento do crente quando a luta vem.
E naquele momento, ele simplesmente disse: eu sou o culpado de tudo que está havendo. Ele não apontou para ninguém. Ele não disse que era o pastor da igreja. Ele não disse que era a irmã da igreja com quem ela brigou na outra semana, que fez com que ela esfriasse completamente na oração. Ele não disse que foi o coral que ele queria cantar e não deixaram, o irmão que ele falou e não falou com ele. Ele ficou doente, ninguém o visitou. Ele assumiu a responsabilidade. Ele disse: eu sou o culpado, me joga no mar. Ele nem imaginava que Deus ia poupá-lo. Eu imagino que naquele momento Jonas já estava: Senhor, me perdoa, eu sei que eu estou fugindo, mas eu não quero que esses homens pereçam. Ele demonstrou mais amor por aqueles homens do que por toda uma cidade com 120 mil habitantes. Esses conflitos são humanos. Ele ali demonstrou compaixão por aqueles homens e não por uma cidade inteira, porque era um povo que perseguia o seu povo. Então, olha o que os homens fizeram. Olha o testemunho desses homens. Entretanto, os homens remavam e esforçando-se por alcançar a terra. Os homens não aceitaram o que ele falou. Os homens podiam falar: ok, beleza, joga logo ele aí. Ia se acalmar o mar na hora, ia se acalmar. Os homens, entretanto, diz a palavra de Deus, que continuaram remando, lutando, não querendo fazer isso, querendo encontrar a terra seca. E diz o texto: mas não podiam, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor. Aqui o Senhor está em maiúsculo. Eles clamaram ao nosso Deus, diz a palavra. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aqueles homens, naquele momento, lançaram Jonas ao mar. Você conhece a história, você sabe o que aconteceu. E 3 dias ele ficou, e ali no ventre daquele peixe, daquele grande peixe, ele disse uma frase que foi emblemática para que ele voltasse e cumprisse o plano de Deus na vida dele. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: o título do capítulo: Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E ele diz: mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento, ou com ações de graças. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação, pois falou o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Imediatamente ele disse: pagarei o que votei. E o voto de profeta era ir aonde Deus mandar. Esse voto foi estendido para cada um de nós que estamos aqui. Ide e fazei discípulos. Ide e pregai a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não queria que Nínive perecesse, mas a idolatria, a maldade, o pecado era sórdido no meio daquela nação. Ainda assim, Deus tinha um plano para salvar aquela cidade. E olha o que acontece. Nínive, uma grande cidade de 3 dias de caminho. Capítulo 3, versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. Então Jonas disse: tá bom, Senhor, se é para fazer, vou fazer, mas vou fazer do meu jeito. Quantas vezes nós não falamos isso para o Senhor, irmãos? É para fazer? Eu vou fazer, mas vai ser do meu jeito. Nínive era uma cidade com 120 mil habitantes, diz a Bíblia aqui, com 3 dias de caminho, para você percorrer a cidade. Sabe em quanto tempo Jonas percorreu aquela cidade? 1 dia.
Então imagina, eu procuro imaginar. Imagina como é que ele pregou. Ele não deu uma palavra de amor para aquele povo. Ele diz: arrependei-vos, porque o Senhor vai vir e vai passar o rodo em vocês todos, vocês vão tudo morrer. E no interior dele. E tomara que vocês não se arrependam. Ele cumpriu o voto, mas ele falou desse jeito. Imagina eu andando aqui, pelo meio de vocês, por esse corredor, dizendo: arrependei-vos, porque o Senhor há de fazer juízo sobre vocês. E se vocês não se arrependerem, todos vão morrer. E tal. O que ele achou? Existem alguns estudiosos que dizem que ele pregou em aramaico. Alguns estudiosos afirmam que Jonas ainda pregou em aramaico, que era para pouca gente entender o que ele estava falando. Sabe? Para dizer assim, eu falei. Foi em aramaico, mas não importa, eu falei. Então, nossos motivos não são suficientes diante da vontade de Deus. Uma coisa importante, meu querido, que eu anotei aqui, e para a minha vida tem me ajudado muito. Sempre teremos motivos humanos para não fazer a vontade de Deus, de maneira hedônica, narcisista e triunfalista. O problema não era Jonas, o problema não era Nínive, o problema é que Jonas estava doente no seu interior. E a doença do coração de Jonas chamava-se Nínive. O que tem apertado o teu coração? O que tem trazido dissabor para você nessa caminhada? O que muitas vezes tem feito você bater de frente com o Senhor? E você dizer: não faço, ou então faço do meu jeito. Ainda assim, sabe o que diz a Bíblia? Um dos maiores avivamentos aconteceu naquela cidade, a ponto do rei apregoar jejum até para os animais. Ninguém come, todo mundo se veste de pano de saco, todo mundo se veste, bota cinza, e nós vamos ouvir aquilo que Deus está falando para a nossa nação. O problema era a enfermidade da alma de Jonas. Ainda assim, nós já vimos aqui, Jonas era um homem de Deus, era fiel ao Senhor. Ele não queria cumprir aquela tarefa ele não aceita. Quantas das vezes isso acontece no meio do nosso povo? Quantas das vezes? Eu quero trabalhar na igreja, mas só se for. Está ali o Gilson, não aparece ninguém, né, pastor Roberto? Eu queria tanto trabalhar na igreja, mas eu queria mexer no som, aprender. Seria tão bom. O Gilson ia gostar tanto de poder ensinar. Ele tem conhecimento, ele pode ensinar. Eu estou fazendo uma propaganda. Então, não aparece. Mas, aparece alguém e diz assim: eu quero trabalhar na igreja, mas só se for esse ministério que agora tem de dança. Lá na frente, dançando, porque eu gosto de dançar. Para as moças, para os jovens. Aí o outro diz: não, irmão, não tem não, mas vamos para o evangelismo, não quero saber, não vou fazer nada. Ou eu faço o que eu quero, eu não faço nada. Se eu não for do louvor, eu não faço nada. Eu quero fazer o que eu quero. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes, às vezes, nos deparamos? Alguém precisa de você para que você ajude numa tarefa que não é tão digna. Precisa ajudar na cozinha, precisa ajudar na festa, tem que montar a barraca, limpar um banheiro. Eu não. Poxa, sou filho do rei. Sou sacerdote. Como é que eu posso fazer isso? Não posso. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite. Ainda que seja contra a sua vontade, o que importa é nós obedecermos ao Senhor. Ainda que doa no meu coração, o que importa é obedecer ao Senhor. Ainda que me custe os meus próprios sentimentos ficarem abalados, importa obedecer ao Senhor. Ainda que eu não concorde, importa obedecer ao Senhor. Existe um princípio bíblico, que é o princípio da autoridade, tanto do plano de vista divino, quanto do plano de vista eclesiástico. Se Deus instituiu os líderes, é para que eles estejam mostrando o caminho que o povo deve seguir.
E muitas das vezes as pessoas se insurgem, muitas das vezes. E nesse momento, quando nós caminhamos, ele tinha uma enfermidade que ainda assim não o impedia de fazer a obra de Deus. De repente você está fazendo a obra de Deus, ainda que com pouco prazer na sua vida, ainda que quase que como uma obrigação, ou simplesmente você faz, mas faz ainda com o seu coração entristecido. Talvez por uma mágoa antiga, talvez porque você não se tornou o cristão que você gostaria de ter se tornado. Talvez porque o modelo que você idealizou para a sua vida cristã, você esteja muito longe dele, ou abaixo dele ainda. Saiba de uma coisa: você está diante daquele que pode aparar toda e qualquer aresta, que pode transformar toda e qualquer situação, que pode reverter o mal em bênção na tua vida, que pode fazer com que você triunfe, além das expectativas humanas, além daquilo que o homem pode dizer. Se Deus disser que você vai fazer, se Deus pôr a mão em você e disser, eu te abençoe, homem nenhum, diabo nenhum, pode impedir o plano de Deus na tua vida. Essa palavra tem que ser de ânimo, para que nós possamos entender que mesmo que eu não esteja fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, eu estou fazendo a vontade do Senhor. É isso que Ele quer de mim e de você. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, as portas dos nossos sonhos espirituais começam a ser abertas pelo Senhor, porque Ele é o maior realizador de sonhos que existe. E quando nós depositamos o nosso coração nele, diz a sua palavra que Ele tem prazer em atender os desejos do nosso coração. É legítimo que você sonhe, é legítimo que você queira ter uma vida ministerial feliz, uma vida familiar exultante, uma vida profissional eficaz, que você cresça. Foi Deus quem colocou em você este sentimento, este pensamento, pois nós temos a mente de Cristo. Deus quer sim que você seja um vencedor, mas Ele diz para mim e para você, você vai ter lutas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele nunca prometeu um mar de rosas. Aceita Jesus agora, vem para Jesus, e semana que vem você vai ter um BMW 0. Nunca foi falado isso na sua palavra, mas Ele diz, no dia da seca eu vou te dar a água. Ele diz, no dia da sequidão eu vou regar a tua alma com o meu Espírito Santo, e vou te fartar nos lugares desérticos, e ainda que você atravesse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum acontecerá a ti. E podem cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque repousa sobre a tua vida a mão do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o teu nome. O que Deus quer de mim e de você é que simplesmente a gente o obedeça. A enfermidade da igreja é muitas vezes e simplesmente a enfermidade do nosso próprio coração. Sabe por que eu estou falando isso? Às vezes você diz, a enfermidade da igreja é isso, é aquilo, a igreja está desse jeito, a igreja está daquele jeito, a igreja está disso, a igreja é assim, a igreja é assado. Você está falando dos seus próprios sentimentos. Porque o Rei e Senhor desta igreja é o Senhor Jesus Cristo, o único que caminhou entre nós e de verbo se fez carne, habitou aqui, jamais pecou. E assim como Jonas ficou 3 dias submerso na barriga de um grande peixe, ele ficou 3 dias submerso embaixo da terra. E assim como Jonas foi cuspido vivo, são e salvo naquela praia, ele ressuscitou ao 3º dia. Sabe para quê? Para rasgar o véu que separava os povos, para unir eu, você, os judeus em um povo só. Todos filhos de Abraão, por adoção espiritual, nós que seríamos os gentílicos. Ele fez isso e Ele resgatou a minha vida e a tua da morte eterna. Esse é o Deus que nós servimos.
Esse é o Deus que pode todas as coisas. Então, quando nós começamos a falar muitas coisas, achando isso e aquilo, quando nós temos que fazer uma introspecção, olhar para dentro, porque o problema está dentro de nós. Eu não estou falando isso só aqui para a nossa igreja. Se você sair daqui e for para outra igreja e você só ver defeito, o problema não é a igreja, é você, irmão. Porque se você procurar virtude em qualquer igreja estabelecida, você vai achar. Você pode se sentir melhor em uma ou em outra, e é por isso que existe uma diversidade. Você tem o livre-arbítrio. Mas muitas pessoas hoje não lutam pelos lugares onde foram colocadas pelo Senhor. Deixam o pastor caminhar sozinho. Deixam os líderes se virarem até quando interessar. Deus escolheu Jonas porque ele precisava ser tratado, quebrantado. Ele precisava curar a sua alma do ódio que ele tinha daquele povo. E diz a palavra de Deus que ele passou voado, como a gente já falou aqui, e pregando só destruição. E diz a Bíblia aqui, no versículo de número 6, do capítulo 3... Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem lhes dei pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos? Olha o que diz o versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes farias, e não fez. Deus teve misericórdia daquele povo, assim como teve misericórdia de mim e de você. E se você está aqui nesta noite e ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, eu tenho um recado para te dar. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu tenho um recado para te dar. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje, vem, porque Ele vai tratar da tua alma. Ele vai, com as suas mãos, sarar as tuas feridas. Ele vai fazer cair por terra sentimentos que estão entranhados no teu ser há muito tempo. Há de cair por terra hoje aqui, porque eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Ele hoje conclama a você e a mim que façamos uma avaliação de como nós estamos andando, de como nós estamos professando a nossa fé, o que temos feito em prol do reino de Deus. Será que só fazemos aquilo que nós queremos? Será que só fazemos aquilo que nos dá prazer? Já estamos terminando. Mateus 12, 38 a 42. Cristo autentica o ministério, a missão de Jonas. Abra lá, vamos ler rapidamente. 12. Eu disse o quê? Oh, meu Pai. É isso mesmo. Peraí. Diz assim: (12, 38 a 42. Não foi isso que eu falei, não? Foi. Então diz assim a palavra. Eu que não estava achando na minha... Eu tirei o óculos, eu estou ficando velho. Eu tiro o óculos, não enxergo nada. Vamos lá. Estava em Marcos 12 eu. Só Jesus. Agora estou enxergando.
Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. E agora ele diz: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Aleluia. Sabe como você completa esse texto? De estar aqui quem é mais do que Jonas? Abra sua Bíblia em Lucas, no início do Sermão da Montanha. A partir, uma das atribuições para nós, das mais difíceis de cumprirmos com alegria e amor no nosso coração, quando ele diz assim, Lucas 6, 27, mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelo que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles a quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Você pode dizer amém? É por isso que Cristo Jesus disse que está aqui aquele que é superior a Jonas. Mas da mesma forma que Jonas tipifica Cristo como o primeiro profeta, o primeiro missionário em terra estrangeira, Jesus Cristo diz que nós devemos fazer o contrário daquilo que o nosso coração, muitas das vezes, há de determinar as nossas vidas.